Boa noite. Peço desculpa aí aos companheiros, é que a internet está um pouco lenta aqui em casa, estou com uma certa dificuldade. Mas é um prazer estarmos reunidos mais uma vez. Hoje, a incumbência de conversar com vocês coube a mim, eu agradeço a direção da casa, né? E agradeço já de antemão pelas vibrações de carinho que eu estou recebendo, pelos sorrisos que eu estou vendo aqui, né? Que apoiam a gente nessa tarefa. E espero que a gente possa ter uma reflexão bastante produtiva. O tema que nos coube hoje é esse que vocês estão vendo aí na tela de vocês: perda de pessoas amadas, mortes prematuras, e se fosse um homem de bem, teria morrido. Esses assuntos, eles estão contidos no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e correspondem ao item 21 e ao item 22. E nós vamos conversar um pouco a respeito, seguindo a orientação que vem sendo a de estudar esse capítulo, que é tão importante nesse momento que a gente está vivenciando, né, no mundo, diante desse quadro tão difícil e para a nossa reflexão tão importante, né, que é o quadro dessa pandemia. Então, para iniciar as nossas reflexões, vou pedir para o João passar o primeiro slide, por favor. Eu trouxe alguns conceitos, né, para a gente começar a pensar nesse tema. Então, o título é Perda de Pessoas Amadas e Morte Prematura. Então, o primeiro conceito que eu trago é o conceito de perda. Eu levantei esses conceitos no dicionário do Aurélio. Então, lá, a definição de perda está como ato ou efeito de perder e privação de presença de alguém, ausência, falta e desaparecimento. Tem outras definições, mas eu trouxe aquelas que eu achava que se encaixava melhor no tema que a gente ia estudar. Então, perda, ato ou efeito de perder, privação de presença de alguém, ausência, falta, desaparecimento. Morte, ato de morrer, o fim da vida animal ou vegetal. Termo, fim. E prematura, que entre as definições que lá estavam, né, eu acho que a que se encaixa melhor era essa definição 2, que se manifesta ou sucede antes do tempo. Aí eu fiquei pensando, é muito comum a gente utilizar essa expressão, né? Ah, fulano perdeu a mãe, fulano perdeu o irmão, porque nesse sentido de perda, dá para a gente aquela certeza que não será mais possível a companhia daquela pessoa. Ela vai fazer falta, vai estar ausente. A perda da vida física leva ao desaparecimento. A gente não vai poder mais ter o contato físico com essa pessoa. Por isso a gente usa essa expressão. Agora, morte prematura, aí a gente já começa a pensar, o que seria morte prematura? É possível, a gente fica refletindo, é viável morrer-se antes da hora? Porque o prematura é essa ideia que dá, que se manifesta ou sucede antes do tempo, né? Então, assim, a gente fica pensando, isso é viável? No caso, sim, que tipo de morte prematura, né? Que tipo de morte nós poderíamos chamar de prematura? E aí, assim, o que eu encontrei é que a gente pode considerar como morte prematura abortamentos, sendo natural ou provocado, a desencarnação infantil ou na adolescência, os suicídios diretos ou indiretos,
e a eutanásia. Esses nós poderíamos classificar como morte prematura. O nosso estudo está baseado na mensagem trazida pelo Espírito Sanson, que a gente vai ver mais à frente. E, nesse caso, especificamente, ele aborda a questão da morte infantil ou na adolescência. Tá? Nós vamos, no decorrer do nosso estudo, nós vamos nos ater mais a esse aspecto, mas eu vou trazer também outras reflexões para a gente. Pode passar, por favor, Júnior? Então, o que é o luto, na verdade, né? Então, eu encontrei que alguns estudos sobre estresse quase sempre identificam a perda de um membro próximo da família como o fato mais perturbador da vida cotidiana. Então, é natural, né? Isso, pois a morte dos seres queridos sempre transtorna os sentimentos e, num primeiro momento, pode se apresentar um choque, a surpresa, a apatia, o desencanto e a dor intensa. A apresentação saiu ali, mas a gente vai continuando falando. E aí, eu encontrei numa reportagem no estado de Minas, uma reportagem de uma psicóloga chamada Joana Gontijo. Ela diz que o luto é um processo natural de resposta a uma quebra de vínculo, ou seja, quando se perde alguém ou algo significativo na própria vida. A vivência do luto é de extrema importância para ajudar na elaboração das perdas. Por isso, é normal, esperado e necessário esse estado de luto, né? E esse artigo, ela vinha relatando que, com essa situação que nós estamos vivenciando da pandemia, isso tem sido difícil para as famílias vivenciarem, porque, pela própria característica do vírus, não é possível, né? A visita, então, aquele acompanhamento do seu ente querido doente, já nos momentos finais. Eles têm tentado superar essas dificuldades por meio da internet, né? Com tablets, essas coisas, mas sempre fica essa sensação de vazio, essa ausência, e também, por ser reduzido o momento do velório, né? O enterro tem que ser mais rápido e tal. Então, nesse momento, esse ato de despedida e de vivenciar essa dor tem sido mais reduzida, né? E aí isso fica sempre na minha cabeça, eu fico pensando, poxa, é uma prova, né, para essa família, é uma prova para esse espírito também, que não tem essa permissão de estar ali nos momentos finais acompanhado dos seus entes mais queridos. Então, é uma coisa também para a gente refletir. Pode passar, por favor, João. E aí, no Evangelho, o Espírito Sanson, ele traz para a gente, no item 21, a seguinte reflexão. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições, os mais moços antes dos velhos, costumais dizer, Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Aí, quando eu comecei a estudar, né, essa mensagem, eu fiquei pensando, poxa, ele está se referindo especificamente a essas perdas prematuras, né, como eu disse no início, né, mais voltada para as crianças ou para os jovens, que muito abalam a gente sempre fica, né, muito triste, muito impressionado com esse tipo de perda. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei refletindo. Como será que a gente considera, por exemplo, a perda, uma mãe perder o seu filho ou os seus filhos, independente deles serem crianças, jovens ou adultos? Aí eu
Me lembrei da minha avó. A minha avó paterna, ela tem, hoje, 103 anos. E ela teve 2 filhos apenas. Ela perdeu os 2 filhos. Então, para ela, essa perda continua sendo prematura. Meu pai tinha 79 anos, mas para ela é a perda de um filho. Então, não para ela, eu tenho certeza, né? O outro filho dela morreu com 61 anos. Também foi uma perda prematura. E eu acho que para toda mãe, essa perda, né, seja a idade que for, sempre será prematura. Nessa mesma linha da reflexão, eu fiquei pensando, então, em outros. A gente, por exemplo, né, quando se relaciona com os amigos, ou mesmo com o pai, com a mãe, para nós essas perdas são sempre prematuras. E aí, não coincidentemente, né, porque coincidências não existem, surgiu no meu caminho aí do estudo uma situação interessante. Pode passar, João, por favor. E aí, ontem, me caiu em mãos uma postagem numa rede social, não sei se vocês conhecem no Instagram, uma página chamada Razões para Acreditar. Eles ali postam sempre coisas positivas, né, coisas boas e tal. E aí eles reproduziram uma postagem que é o caso Luca, que eu trouxe com esse nome para vocês. Esse caso é um caso interessante porque ele é um menino, ele deve ter hoje aproximadamente uns 8 ou 9 anos, porque tinha a foto dele, né, na postagem, e ele perdeu o pai biológico com 4 anos. Ele tem hoje 8, 9, e perdeu o pai biológico com 4 anos. A gente pode considerar essa uma perda prematura? Acho que com certeza. O Luca, com certeza, considera essa perda prematura. E aí, olha que interessante. Ele, hoje, a mãe dele casou novamente, né? Ele tem um padrasto que ele gosta muito, mas ele sente muita falta do pai. Ele sente, às vezes, uma saudade muito grande. E aí, quando essa saudade aperta, o que ele faz? Ele escreve cartinhas para o pai. E essas cartas ele faz pequenas gaivotas. E aí os pais levam, a mãe e o padrasto, né? Levam ele para o alto do morro, de uma montanha, alguma coisa assim, de um morro, de uma elevação, para ele jogar as cartinhas para o pai. Ele joga as gaivotas, né? Para o pai, dizendo o quanto ele sente saudade, o quanto a ausência do pai faz falta. O pai dele, biológico, morreu num acidente de moto. Então, daí a gente vê que o que a gente considera, né, a maioria das vezes como uma morte prematura, tem outros aspectos também, tem outras visões que a gente pode dar. E aí a gente fica pensando, poxa, mas se a morte é prematura, então, será que houve aí uma injustiça? Será que tem aí... Como é que pode, né? Como é que Deus permite isso? Pode passar, João, por favor. E aí a gente foi lá no Livro dos Espíritos, nos comentários de Kardec da questão 13, onde ele trata com os espíritos a respeito dos atributos de Deus, e a gente encontra lá que um dos atributos é que Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Então, ora, se não há injustiça, se Deus é nosso Pai, se nós cremos nisso, e se Ele é justo e bom, todo efeito tem a sua causa. Então, não há injustiça, né, nos desígnios de Deus. Pode passar. E aí, Sansão continua. Por que a vez de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz
sem um fim inteligente. E seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Então, Sansão ali ele já estava nos dizendo que as coisas não são como a gente imagina. Para tudo há um planejamento. Se acontece dessa forma, é porque tem um motivo, um verdadeiro motivo. Pode passar. E aí a gente vê, na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Aí os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, eles têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então, a nossa encarnação, ela tem uma razão de ser, e como tal, ela vai ter um desenrolar, princípio, meio e fim, para que nós possamos cumprir aquilo que nos cabe, vivenciando, né, a nossa expiação, porque a maioria de nós aqui encarnados no planeta Terra está aqui por expiação. E alguns cumprindo a sua missão. Mas nada inutilmente ou erradamente aplicado, vamos dizer assim. Há de ser o momento da morte, né? A morte, para nós que aqui ficamos, pode ser considerada prematura, mas ela tem a sua razão de ser. Pode passar, João, por favor? Então, no livro Consolador, Emmanuel responde a uma pergunta, na questão 146, que os amigos perguntam para ele se é fatal o instante da morte. E aí ele diz, Emmanuel responde, que com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais, que orientam a atividade do homem sobre a Terra. Então, Emmanuel considera que apenas o suicídio está fora do, como ele diz aqui, né, dos casos de desencarnação determinada, né? Apenas o suicídio é que se poderia encaixar nessa característica. Fora isso, para todos nós, temos um planejamento, temos uma probabilidade de desencarnação no período adequado. Agora, há alguns casos, como eu falei lá no início, né, que essas mortes podem ser antecipadas, ou por invigilância, ou pelo uso indevido do livre-arbítrio. Então, a gente pode, né, num comportamento errado, talvez acelerar esse processo de desgaste do veículo físico e vir a desencarnar. Mesmo seria o período, a época, certamente planejada para que isso acontecesse. Nós, pela nossa invigilância, que porventura podemos antecipar em algum tempo isso. Tá certo? Até aí tudo bem? Bom, então, cientes de que a justiça de Deus não falha, ciente que nós temos o nosso momento para encarar esse desencarne, por que será que nós ainda assim apresentamos tantas dificuldades, né, em aceitar essa questão da morte dita prematura? Pode passar, João, por favor. Aí no livro O Despertar do Espírito, Joana de Ângeles traz para a gente algumas questões para a nossa reflexão, né? Ela diz assim: durante a existência orgânica, o espírito avança a cada momento para o desenlace material, por cujo meio desenvolve todas as aptidões que lhe estão em latência. É compreensível e necessário que o ser inteligente reserve tempo para reflexão em torno desse fatalismo inexorável. Então, veja,
é um caminhar que todos nós sabemos que vai se dar, né? Vai haver esse momento do desenlace material. E a gente vai se preparando, ou deveríamos, né, ir nos preparando para esse momento, tanto o nosso quanto do outro. Aí ela diz, postergar a meditação a esse respeito, por medo ou ilusão materialista, oculta imaturidade psicológica que o tempo descaracterizará. Não será pelo fato de ignorar-se essa realidade que ela deixará de existir. Quanto mais se a analise e a compreenda, melhor para sua superação, tornando-a parte do comportamento de toda hora. Então, quanto mais nós nos aprofundarmos, né, no conhecimento e no entendimento de que o desenlace vai se dar, mais tranquilamente, mais facilmente nós aceitaremos esse momento, tanto o nosso desencarne quanto dos entes queridos. É lógico que, falando isso, não estou querendo dizer que nós não vamos sentir esse momento. Todos nós sentiremos. Por quê? Porque o que envolve ali, né? Envolve todo um sentimento de carinho, todo o envolvimento, amor, às vezes também algum sentimento de culpa por situações deixadas de serem vivenciadas, algum sentimento de culpa, mas a gente necessita ir se preparando para esse momento, porque ele vai ocorrer de fato. Não tem como fugir, é como ela diz aqui, né? De maneira inexorável, isso vai acontecer. Então, não adianta a gente fugir ou tentar fugir desse momento. Pode passar, por favor? Ainda no livro Consolador, na questão 155, Emmanuel responde à questão: o receio da morte revela falta de evolução espiritual? E ele responde: nesse sentido, não podemos generalizar semelhante definição. No que se refere a esses receios, somos obrigados a reconhecer muitas vezes as razões aduzidas pelo amor, sempre sublimes na sua manifestação espiritual. Então, foi como eu falei, há toda essa questão do sentimento, né, envolvido aí. O desenlace, depois de convivência muito, muito longa, ou mesmo curta, mas onde está envolvido o afeto, o amor, é sim difícil, né? Todavia, Emmanuel continua, não é justo que o crente sincero se encha de pavores ante a ideia de sua passagem para o plano invisível, aos olhos humanos, sendo oportuno o conselho de uma preparação permanente do homem para a vida nova que a morte lhe apresentará. Nessa resposta, Emmanuel está se referindo especificamente à nossa preparação, né? A nós nos prepararmos para isso. Então, quando ele diz ali, a sua passagem para o plano invisível aos olhos humanos. Mas eu acho que cabe bem a nossa reflexão, porque não é somente a nossa, a gente também precisa, né, se preparar, porque no decorrer da vida nós teremos que enfrentar situações de separação em função da morte. Isso é natural, faz parte da vida, né? Então, é importante que a gente trabalhe em nós esse sentimento de amor, de pertencimento, de afinidade, mas entendendo que em algum momento esse desenlace vai acontecer. E isso a gente precisa se preparar desde sempre. Por quê? A única certeza que nós temos é essa. Quer dizer, a única maneira de dizer, né? Mas isso é certo, todos nós iremos desencarnar. Em algum momento, esse corpo físico será deixado aqui e nós continuaremos a vida, né, de uma outra forma, em uma outra dimensão, com uma outra visão. E é importante que nós também comecemos a preparar as nossas crianças, aqueles que estão ligados a nós de outras formas, né, para esse momento, para que essa transição aconteça da forma mais natural possível, né? E aí, Joana, mais uma vez, traz para a gente, pode passar, por favor, João, alguns esclarecimentos no livro Otimista,
otimismo, quando ela diz para nós... João? Pode passar, João, por favor? Acho que eu já passei. Não passou na tela? Pelo menos para mim não está aparecendo. Está aparecendo para vocês? Tá? Ah, ok. É o otimismo? Então, quando ela diz a morte, por isso mesmo, não significa o aniquilamento da vida. Antes, representa uma brusca mudança na área dos fenômenos orgânicos, abrindo um ciclo novo para outras realidades. A vida física, em consequência, é de vital importância para o crescimento espiritual. Então, a gente precisa, né, desse estágio aqui, porque nós precisamos nos desenvolver enquanto espíritos, e para isso a encarnação é necessária. Ciente que um dia, por fenômeno natural ou acidental, aquela se interrompe. Cumpre a toda criatura, ciente que um dia, por fenômeno natural ou acidentalmente, aquela se interrompe, cumpre a toda criatura produzir com equidade e agir com sabedoria, ao mesmo tempo preparando-se para a própria transferência do domicílio celular, bem como para tranquila e confiante aceitação da ocorrência naqueles que lhes são amados. Pode passar. Ela continua. Ninguém se encontra imune ao fenômeno da morte. Enquanto tal não sucede, prepara-te emocionalmente para esta ocorrência que te alcançará. Pensa no amor com que envolves os familiares e afetos a respeito da transitoriedade do corpo, equipando-te de coragem e resignação para o momento da despedida material. Pode seguir, por favor? E aí ela ainda completa. Conscientiza-se que o fenômeno da morte interrompe somente a função biológica do corpo. No entanto, além dele, a vida estua, quer dizer, vibra, pulsa, e os que se desprendem da matéria continuam vivendo. Educa a mente e corrige a ótica religiosa em torno da imortalidade, a fim de que, convidada ao testemunho de fé ante a tua ou a desencarnação de algum afeto a que te vincules, mantenhas uma atitude nobre e positiva de fé e esperança no futuro. Então, veja, essa passagem que eu trouxe, né, corrobora a orientação que o Espírito Sanson traz para a gente, que a gente às vezes fica numa situação de desequilíbrio, achando que foi injusto, né, que aquele momento não foi, que não está certo, que foi antes da hora, o que aconteceu, mas na verdade tudo está dentro do planejamento, tudo está de acordo ali com a justiça de Deus, com a vontade de Deus, e cabe a nós nos prepararmos, né, com antecipação, para que esse momento ocorra da melhor forma, da maneira mais tranquila, para que tenhamos aceitação e tranquilidade no momento que a coisa se dê. Não quer dizer, mais uma vez, eu reforço, que não vai haver tristeza, que não vai haver sofrimento, que não haja necessidade daquele período de luto, né? Como foi falado lá no início, porque nós precisamos trabalhar as nossas emoções, nós precisamos vivenciar os sentimentos com tranquilidade, mas na certeza de que Deus está acima de tudo e que tudo é feito de acordo com a sua vontade e com os desígnios que cabem, né, àqueles que estão passando por essa experiência. Pode passar, por favor? Aí a Sanson continua na sua orientação, aí ele diz para nós da seguinte forma: frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, e que assim se preserva das misérias da vida, ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda.
não é vítima da fatalidade, aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Olha só, a gente acha, né, que é uma injustiça, por que isso aconteceu e tal, e aqui ele está trazendo para a gente que muitas vezes a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai. Então, é um outro olhar, né? Se a gente para pensar nessa forma, a gente pode e deve perceber que nem sempre as coisas acontecem como a gente acha, né? Que deve acontecer. Pode passar, por favor. Aí, na questão 199 e 199A do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância. E os espíritos respondem. Já passou, João? Os espíritos respondem: a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência precedentemente interrompida antes do momento em que devera terminar. E sua morte, também não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Aí, na 199A, Kardec pergunta: o que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Aí eles respondem: recomeça outra existência. Então, às vezes, a gente acha que, poxa, criança, de um jovem, lógico que nós nos sensibilizamos em qualquer caso, mas com um jovem e tal, é mais assim, a gente fica, a criança, quando a gente vê aquilo, a gente fica sempre muito comovido. E aqui os espíritos nos esclarecem que, na verdade, essa curta existência pode ser em função de um complemento, né, de uma existência que ele interrompeu antecipadamente. Isso pode ter sido pelo suicídio, então é uma questão que a gente pode, né, considerar, e também pode acontecer da morte precoce ser uma prova ou uma expiação para os pais, né? E aí, não quer dizer com isso que aquele espírito, depois que desencarna, o que vai estar destinado para ele? Uma nova encarnação, uma outra experiência, né? Num outro momento. E aí, pode passar? A gente fica sensibilizado sempre, né? E Simonetti fala para a gente no livro dele, Quem Tem Medo da Morte, que isso é um problema, porque o problema maior é essa teia de retenção que a gente forma, né, com essa intensidade. Porque a morte de uma criança sempre provoca grande comoção, até mesmo em pessoas não ligadas a ela diretamente. E isso a gente vê muito quando a gente ouve no noticiário, né, uma criança que morre por esse ou por aquele motivo, todos nós nos condoemos muito, ficamos muito sensibilizados. Por quê? Porque essas crianças são símbolo da pureza, da inocência, alegria do presente, promessa para o futuro. O pequeno ser resume as esperanças dos adultos, né, que se recusam a encarar a perspectiva de uma separação. Então, isso é uma coisa para a gente refletir também, né? Pode passar, por favor, João? E aí, o Espírito Santo continua nos orientando, né? Ele pergunta lá na orientação, né? Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer, tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais, então, das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes, então, que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Porque quando a gente presencia ou é testemunha, né, de um momento ali daquela morte prematura, a gente está vendo aquele momento ali. A gente não
não sabe o que ocasionou aquilo, né? E aí, nesse aspecto, é que vem o princípio, né, por favor, o conhecimento da reencarnação nos auxilia a desvendar essas causas, né, do destino, vamos dizer assim, né? E aí, no livro Entre a Terra e o Céu, que eu recomendo a leitura, tem um caso que eu vou falar muito superficialmente, somente para dar uma ideia, né, do que seja, para suscitar em vocês, em quem não leu ainda, a curiosidade para ler, mas não vou dar maiores detalhes, né? Nesse livro, a gente tem o caso do Júlio. Júlio é um jovenzinho, né, que desencarna aos 8 anos por afogamento. Ele tem, no seu pretérito, nós ficamos sabendo, né, pela orientação dos espíritos que estão acompanhando o caso, André Luiz, Clarence, Hilário, né? Então a gente fica sabendo que ele, no pretérito, fora um suicida. Nessa encarnação, em que tentou uma vez o suicídio ingerindo uma substância corrosiva, não teve sucesso e se atira, depois de algum tempo, no rio e tem uma morte por afogamento. Estou explicando isso só para vocês entenderem as consequências, né? E aí, então, esse espírito reencarna e novamente desencarna aos 8 anos por afogamento. Por uma série de razões lá, que depois vocês vão ler lá no livro, ele vem a ter esse desencarne aos 8 anos. Quando ele é levado, então, né, para o plano espiritual, para uma colônia espiritual especializada lá no socorro a crianças e jovens, né, ele continua lá com uma lesão na região da glote, que não cicatriza. Lesão essa ocasionada no passado, né, pelo seu passado de culpa, né, por ter lesado essa região. Pode passar, por favor, João? E aí, o que acontece? Há, então, uma solicitação para que um casal que tem um envolvimento, né, no passado do Júlio, o receba, então, como filho. E aí, o orientador diz, ontem o casal, por esquecê-lo, né, na encarnação passada, inclinou a queda. Hoje, por amá-lo, garantir-lhe-á o soerguimento. Como? Recebendo esse espírito outra vez, né, na condição agora de filho, muito amado. E aí, Júlio, então, passa por esse processo reencarnatório, é uma gravidez bem difícil, né, e mesmo após o nascimento, ele nasce com uma ferida na glote. E essa ferida dificulta a ele a nutrição. Então, a alimentação dele tem que ser com extremo cuidado, com extremo carinho, né? A mãezinha tem que se dedicar muito, o pai devota a ele muito amor, muita atenção. E aí, mas ele todo envolvido com essa rede de amor vai se desenvolvendo. Quando ele está próximo a completar 1 ano de idade, ele apresenta, então, um quadro de difteria. Esse quadro agrava a situação dele, né? E aí os orientadores espirituais, o Clarencio explica, né, que ele deixará o corpo, talvez em breves horas. E aí ele diz lá, o futuro dele exige a frustração do presente. Fortalece-se com tudo. Ele está falando, né, com uma pessoa lá, que vocês vão ver quem é, e ele estimula, então, que ela se fortaleça. Aí ele completa, a vontade divina expressa na lei que nos rege, faz sempre o melhor. Então, veja, essa encarnação de Júlio foi apenas uma encarnação para que oportunizasse a ele um resgate, né, desse período que ele se privou por vontade própria através do suicídio. Então, ele volta, ele apresenta, né, um sofrimento ali já com aquela lesão, envolve todo os pais naquele processo, porque também tinham responsabilidade naquele pretérito delituoso do Júlio, e então toda a família vivencia
ali essa situação de gravidade, né? E que culmina com essa morte prematura. Quem estivesse olhando de fora podia dizer, poxa, que injustiça, como Deus foi injusto, não permitiu que essa criança completasse 1 ano, 2 anos, vivesse, né? Dando a esse espírito a oportunidade de se redimir de um erro que ele havia cometido no passado. E aí, nesse momento crucial, né, da dificuldade que ele vem vivenciando, o pai, que é o Amaro, né, pode passar, João, por favor, ele ali naquele momento, né, que ele já percebe que o filho vai desencarnar, ele então faz um pedido a Jesus, né, com toda a pureza, com toda a grandeza, né, da sua alma, e ele faz essa oração, essa prece, né? Divino Jesus, compadece de nossas fraquezas. Tenha o meu espírito frágil para lidar com a morte. Dá-nos força e compreensão. Nossos filhos te pertencem, mas como nos dói restituí-los, quando a tua vontade nos reclama de volta. O pranto embargava-lhe a voz, mas o pai sofredor, demonstrando a sua imperiosa necessidade de oração, prosseguiu. Se é de teu desígnio que nosso filhinho parta, Senhor, recebe-o em teus braços de amor e luz. Concede-nos, porém, a precisa coragem para suportar valorosamente a nossa cruz de saudade e dor. Dá-nos resignação, fé, esperança. Auxilia-nos a entender-te os propósitos e que a tua vontade se cumpra hoje e sempre. Então, assim, ele se coloca ali, naquele momento, né, numa postura de resignação, de aceitação, de entendimento de que aquilo era a vontade de Deus e que cabia a ele, né, aceitar. E ele pede coragem, porque não é fácil, né? Com certeza não é fácil. Mas ele ali, naquele momento, ele eleva o seu pensamento ao alto e estabelece essa sintonia para pedir esse fortalecimento. Pode passar. E aí, Samson conclui, né, lá conclui não, continua, né, na mensagem. Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Então, se ele pedisse ali naquele momento, né, que aquele espírito permanecesse com ele estava pedindo o prolongamento, né, do sofrimento dele. Então, é um desejo egoístico, né, que ele continue ali a sofrer continuasse ali a sofrer com ele. Pode passar. E aí, o Livro dos Espíritos, na questão 936, o Kardec pergunta aos espíritos: como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam, né? Aí ele responde: quer dizer, como é que as dores inconsoláveis daqueles que ficam aqui se refletem nos espíritos que partem, né? E que, consequentemente, causam essa dor da separação. Aí eles respondem: o espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra, mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e, por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram, e talvez a sua reunião com estes. Então, também aos espíritos, né, esse sofrimento exagerado naturalmente, assim, desarrazoado, como ele usa essa expressão aqui, causa dano ao espírito, né, que está ainda naquele estado de perturbação, ainda precisando se ambientar, se familiarizar com a vida espiritual de novo, e aquele sofrimento exagerado o prejudica, né? O informador, pode passar, por favor? Ele traz para a gente um relato, né, também,
onde ele afirma que o desespero, a revolta, a rebeldia são focos pestilentos de vibrações desajustadas e atingem em cheio o passageiro da eternidade, causando-lhe aflições e desajustes, corroborando, né, o que os espíritos nos disseram, já que nos primeiros tempos de vida espiritual tende a permanecer ligado psiquicamente à família. E o que é pior, olha que interessante isso, na medida em que os familiares insistem nas lembranças, quando a desencarnação ocorreu em circunstâncias trágicas, induzem o espírito a reviver em tormento todas aquelas emoções. E aí ele relata o caso de uma jovem que havia desencarnado no incêndio do Joelma e que a mãezinha, inconformada com o seu desenlace, ficava imaginando o que ela havia sofrido, né, durante o incêndio, se ela havia morrido queimada, se ela havia sentido as dores, se ela havia sufocado. E que a cada vez que ela pensava nisso, a filha revivia aquelas sensações ruins, né, que o desenlace havia, que ela havia experimentado durante o processo da desencarnação. Então, ela pedia, né, à mãe que não o fizesse mais, que evitasse isso. Isso está relatado num livro do Chico, que eu não sei agora dizer qual é o nome. Pode passar, por favor? E aí, agora sim, né, concluindo, o Espírito Sanson diz: vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados. E se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas, que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Então, né, ele nos estimula ao equilíbrio, à prece, a trabalharmos em nós todo esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, né, todo o entendimento que nada é por acaso, que todo o sofrimento, que toda a dor que nós vivenciamos, que nós experienciamos aqui nessa encarnação, tem a sua razão de ser, o seu objetivo, né? E que nós, como já estudamos aqui anteriormente nesse mesmo capítulo, se formos resignados, passaremos por essas dores de uma maneira muito mais suave, muito mais tranquila, né? E de maneira muito mais proveitosa para a nossa encarnação. Pode passar, por favor, João? E aí, o item 22 já é um item, né? Já caminhando para o final do nosso estudo, que ele diz: se fosse um homem de bem, teria morrido. E Fenelon nos traz aí uma orientação importantíssima, né? Ele fala: falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumais dizer: se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois com efeito, muito a miúde, sucede dar Deus a um espírito de progresso ainda incipiente, prova mais longa do que a um bom, que por prêmio do seu mérito, receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua aprovação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Fenelon, a comunicação 1861. Eu não trouxe a comunicação toda, não, só um pedacinho para a gente conversar, vocês depois aprofundem, né, o estudo. Mas ele diz aqui, e isso é muita verdade, né? A gente fala muito, se fosse um homem de bem, teria morrido. E aí ele está trazendo para a gente a explicação que muitas vezes é comum, sucede, né, dar Deus a um espírito, né, que não tem ainda um progresso, que ainda está começando, uma encarnação mais longa do que aquele que já tem lá seu mérito, que já tem condição de ter uma encarnação mais curta, desde que ela seja proveitosa, né? E aí, isso fica muito claro no comentário de Kardec na questão 936, pode passar, João, por favor? E que Kardec faz um comentário interessantíssimo, porque ele diz assim: estando o espírito mais feliz no espaço que na Terra,
lamentar que ele tenha deixado a vida corpórea é deplorar que seja feliz. Aí ele traz um exemplo interessantíssimo. Ele traz o seguinte exemplo. Figuremos 2 amigos que se achem metidos na mesma prisão. Ambos alcançarão um dia a liberdade, mas um a obtém antes do outro. Seria caridoso que o que continuou preso se entristecesse porque o seu amigo foi libertado primeiro? Não haveria de sua parte mais egoísmo do que afeição em querer que do seu cativeiro e do seu sofrer partilhasse o outro por igual tempo? O mesmo se dá com 2 seres que se amam na Terra. O que parte primeiro é o que primeiro se liberta, e só nos cabe felicitá-lo, aguardando com paciência o momento em que a nosso turno também o seremos. E eu acho que essa orientação cabe para nós. Quando a gente, né, meio que acha que o outro se antecipou, o bom morre e o ruim fica, a gente tem que ter essa visão, né? Aquele que desencarna cumpriu a sua tarefa aqui. Então, ele, como ele disse aqui, né, foi um preso que foi libertado. Aqueles que aqui continuam necessitam ainda dessa experiência para se aprimorarem, progredirem, né, conquistarem o que ainda não conseguiram, né? E que a gente também não vai conseguir numa encarnação só. Então, para isso será necessário outras experiências. Mas, de todo jeito, aquele que retornou mais cedo à vida espiritual já cumpriu com a sua tarefa, né? Ainda que na nossa concepção possamos achar, como já, né, vimos falando, que tenha sido prematura, né? Mas ele já cumpriu com a sua parte e já pode, então, retornar à pátria espiritual, a vivenciar outras experiências e, com isso, também atingir o seu progresso. Pode passar, João. Você antecipou um pouquinho, mas não tem problema não. Caminhando para o nosso final, então, né? Eu trago para a nossa reflexão final, ainda do livro Otimismo, da Joana de Ângeles, essa parte que ela nos orienta. Então, né? Ela reforça a orientação. Prepara-te para compreender a libertação do corpo quanto te foi imposto pelas leis biológicas para o fenômeno do renascimento. Da mesma forma que o momento físico da reencarnação é indolor, sem sofrimento também é o da desencarnação. Então, é natural, faz parte, né? É da lei. Acompanha mentalmente os que viajam pela morte, pensando que o teu dia chegará, e prepara-te para o instante que assinalarás como fenômeno inevitável de que não te furtarás. Pode passar, por favor. Adapta-te à ideia e vence o temor, considerando o fato como natural que o é. E quando sejas convidado à libertação, deixa-te levar sem neurose pelo anjo da benevolência, que te conduzirá para a vida plena e verdadeira. Então, que a gente, né, possa trabalhar na gente esse sentimento, vencendo o temor, através do conhecimento, através dos ensinamentos que a doutrina espírita traz para a gente, que a gente possa ir trabalhando isso na gente, porque trabalhando isso, nós, quando nos depararmos com a situação, teremos tranquilidade, teremos o discernimento, né? Tanto no desencarne dos nossos amados, dos nossos queridos, quanto o nosso próprio, né? E enquanto isso não ocorre em definitivo, abre-te ao amor e abebera-te da doutrina espírita, que, ensinando a vencer a morte, trouxe Jesus de volta e iniciou a era da imortalidade em triunfo, facultando a vivência da felicidade sem jaça e da paz sem receio, né? Então, que nós possamos, queridos irmãos, vivenciar, né, esses sentimentos verdadeiramente, que possamos ir nos esforçando, né, no sentido de
introjetarmos isso em nós, para que quando a ocasião se dê, verdadeiramente, nós possamos dar o testemunho conforme, né, o exemplo lá do nosso irmão Amaro, né, com tranquilidade, com resignação, e sabemos, né, temos essa experiência com companheiros aqui da nossa casa, né, que são do nosso conhecimento, que passaram por dores como essa e que vivenciaram no trabalho a sublimação desse sentimento. Então, fica aqui o meu carinho, né, para esses companheiros e o desejo sincero que nós possamos, né, agir dessa igual forma quando for chegada a nossa vez de dar testemunho.